Oi, gente, bom dia. Bom dia para vocês, tá? Mais uma sexta que estamos juntos, juntinhos mesmo que de maneira virtual, né? Mas estamos aqui. Eu daqui de casa, vocês daí da casa de vocês, e vai dar aquele resultado bom, uma troca de aprendizado, uma troca de conhecimento. Então, para hoje eu desejo e espero do fundo do meu coração, tá? Que cada um de vocês estejam bem, que cada um de vocês estejam fazendo coisas de que gostem e se divertindo na medida do possível, claro, estudando também na medida que for preciso estudar, tá bom? Estudar sempre é bom, fica a dica, é muito bom. Então, às vezes, para romper o tédio, para romper aquela rotina que deixa a gente cansativo, que tal você pegar um bom livro que você goste, ouvir um podcast, tá dando uma volta aí na internet pesquisando assuntos legais, tá? Então, nem só de redes sociais viverá o homem, tá bom? Vejam só, para início da nossa aula, eu gostaria que vocês abrissem o módulo, tá? A partir do capítulo, deixa eu só conferir, 7, capítulo 7, ele vai estar tratando aí sobre alguns gêneros textuais que nós estudaremos certamente antes da nossa avaliação. E o gênero que vai abrir a aula de hoje, entrevista. Eu lembro que nós já fizemos uma entrevista no início do ano, tá? Lembro que essa entrevista foi passada quando nós estávamos fazendo o quê, professor? Quando estávamos estudando biografia. E aí, nessas recordações, eu me lembro de que vocês também tinham que entrevistar uma pessoa mais velha que vocês para elaborar, né, essa entrevista. Só que lá no dia nós vimos o gênero de maneira, né, superficial. Nós não nos atentamos a todas as suas especificações, até porque o gênero da unidade em questão era outro, era biografia. Então eu fiz um resuminho legal do que seria e aí vocês partiram para o campo da pesquisa do trabalho, tá? Após isso, vocês observaram outro tipo de entrevista dentro de um documentário que eu exibi. E aí vocês vão ver que quando se fala em entrevista, isso é muito comum. Ela, de repente, está dentro de um gênero textual, e aí você já vai ler um outro gênero e, de repente, encontrou uma entrevista também. Então, ela é um tipo de gênero que, digamos assim, não é enquadrado apenas na própria entrevista. Eu posso ter um artigo de divulgação científica e, nesse artigo, exibir falas de pessoas ali. Se eu estou mostrando falas de talvez um estudo que foi feito, de cientistas falando sobre esse estudo para alguém, isso pode se configurar como uma entrevista, a depender de como a gente encontre ali no texto. Claro que pode sim, tá bom? Então, eu vou estar exibindo mais uma vez o material para vocês, certo? E aí, a partir da leitura desse material, nós vamos aqui ter, né, de fato, as principais características, ter os aspectos norteadores de produção de uma entrevista, ok? Então, a entrevista, como eu já falei aí de início, é o nosso gênero a ser estudado hoje. E aí eu começo para vocês falando da função desse gênero textual. Entre suas principais funções, a que talvez maior tenha destaque na sociedade é o seu papel de trazer uma informação para o leitor. E aí esse leitor pode ser um telespectador, a depender, né, do canal que esse texto seja divulgado. Então, por exemplo, eu vou ter ali, de repente, a escolha de um assunto que eu acho que vai ser de interesse coletivo,
que eu acho que esse assunto vai trazer uma abordagem ampla para a sociedade. E aí, nesse sentido, ela vai, então, ter por finalidade divulgar uma informação, tá certo? Outra questão a ser pontuada aqui por nós é a questão de onde ela é divulgada, onde é que esse texto pode ser encontrado, quem é o público-alvo, tá? Público-alvo depende muito do contexto dessa entrevista, porque, por exemplo, eu posso ter uma entrevista de emprego, e aí se eu tenho uma entrevista de emprego, o público-alvo aí certamente são empresas e pessoas que estão buscando ser contratadas, tá? Outra coisa é se eu tenho, sei lá, uma entrevista com uma banda de K-pop que está bem alta aí nas redes sociais, no meio de influência jovem. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista com esses cantores, com essas bandas desse estilo musical, certamente o público-alvo dessa entrevista vão ser os fãs, tá? E aí, por outro lado, onde eu posso encontrar, professor, uma entrevista? Você pode encontrar em revistas, você pode encontrar em livros, no próprio livro didático da gente, vocês vão estar lendo a partir da página 49 uma entrevista. E aí existem, claro, outros fatores, outros suportes que ela pode ser divulgada, como, por exemplo, o jornal, o rádio, a internet, né? A internet é a velocidade extrema dessa divulgação. E aí, por exemplo, como eu falei lá no início da aula, bem no começo, ela pode fazer parte de outros gêneros textuais. E aí não vai se restringir, por exemplo, a apenas um tipo de entrevista, tá? Ela pode ser uma entrevista de emprego, uma entrevista jornalística, uma entrevista psicológica, por exemplo, ver a criança aí sendo atendida por uma psicóloga. Essa psicóloga vai conversando de maneira tal a entrevistar tal criança aí, tá certo? E aí, por exemplo, nós chegamos a essa conclusão de que esse gênero ele não é estático, de que ele não permanece sozinho ali, enclausurado no seu lugar, tá bom? A Kitin, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que um gênero textual, ele pode atingir a outros gêneros, ele pode buscar, então, um diálogo, né? Ele pertence a um outro tipo. Por exemplo, eu tenho anúncios publicitários. Dentro de anúncios, nós costumamos colocar propagandas, nós costumamos colocar, talvez, imagens ali de um determinado texto, de um determinado gênero, por exemplo. Então, vai ter esse aspecto, né, de ter uma heterogeneidade aí dentro desse texto, tá bom? Que é quando eu tenho mais de um gênero textual. E aí, por exemplo, a entrevista também, ela tem, digamos assim, várias formas de ser apresentadas, né, na sociedade, de ser apresentada na sociedade. E aí, ela pode ser encontrada principalmente de maneira escrita e de maneira oral. Mas a entrevista, por si só, já é um gênero que a oralidade é o seu carro-chefe, digamos assim. Por quê? É pela oralidade, é pelo jogo de perguntas e respostas que eu consigo fazer essa entrevista, tá? É bem mais prático, é a técnica mais utilizada, a oralidade. Então, eu posso sim dizer que a entrevista é um gênero que tanto pode ser oral, quanto também escrito. É necessário também informar vocês que esse tipo de gênero textual, ele apresenta alguém que faz as perguntas. Logo, eu tenho o entrevistador,
e alguém que responde a tais perguntas, a pessoa entrevistada. Aí ele fala o seguinte para a gente: um de seus objetivos é colaborar para a formação de opinião da sociedade, pois reúne um conjunto de fatores determinantes, como debates, pesquisas e temas polêmicos. Observa que aí ele traz como destaque, talvez, a questão de que a entrevista ela tem por finalidade, além de informar o leitor, a pessoa que está vendo, lendo, ouvindo, formar opinião e estabelecer um senso crítico sobre aquele assunto. E aí esse assunto ele pode ser sobre diversos aspectos: política, religião, esporte, cultura, identidade. Então, a gente vai ver que geralmente os temas são diversos. E aí, muitas vezes, entrevistas também surgem a partir de temas polêmicos, tá? E aí, desses temas polêmicos também, nós conseguimos inferir algo para ser processado aqui. E aí ser usado depois por nós, não é isso? Por fim, eu diria que a entrevista é um texto que tem, por excelência, usar o discurso direto. Vocês já sabem o que é o discurso direto, que é quando o quê? Eu tenho as falas fidedignas dos personagens, né? Traduzidas ali naquela história. No caso da entrevista, eu vou ter as falas de quem? Do entrevistado e do entrevistador, escrito da maneira que eles falaram. Claro, na edição dessa entrevista, pode ser que falas sejam cortadas, pode ser que palavras que não sejam permitidas para aquele horário sejam também excluídas. E aí há esse cortezinho. Mas, em sua maioria, ela tem por finalidade, sim, ter um discurso direto, tá bom? Aí eu trago características principais desse tipo de texto: informativo e opinativo, como eu já havia dito, informa o leitor sobre algo e a partir dessa informação, dentro do próprio texto, você encontra opiniões da pessoa entrevistada, como também do entrevistador, tá? Diferente lá da notícia, lembram? Que o jornalista, o repórter, ele não podia dar sua opinião. Agora, aqui na entrevista, ele pode sim, tá bom? Presença do entrevistador e do entrevistado, nós acabamos de ver. Tem uma linguagem dialógica e oral, ou seja, é como se realmente fosse uma conversa, né? Uma entrevista, ela vai girar em torno desse aspecto da conversa, tá? Outro fator determinante aí é a questão dela ter um discurso direto, como já foi dito, e também de ser uma linguagem subjetiva. E aí, nessa questão subjetividade, é que nasce a opinião do entrevistador e do entrevistado, tá? Há uma mistura de linguagem formal com informal. Formal porque é um gênero que, de repente, ele vai aparecer publicado numa revista, no jornal, vai ser exibido na TV. Então, não seria tão legal se todo esse texto fosse escrito ou falado de maneira informal, com gírias, enfim. Mas isso não exclui a capacidade dele ter gírias dentro dele ter vícios de linguagem ali. Então, ele vai misturar mesmo, vai ser uma mescla da linguagem formal com a linguagem informal. Por último, eu tenho aí, o efeito bumerangue, que é o quê? Não é o Instagram, não, tá? O efeito bumerangue aqui vai ser a questão, do bate e volta. Eu lanço a pergunta, ele me responde. Eu lanço, ele me responde. Tá certo? Então, ficam aí as principais características. Aí, para acabarmos, né, esse momento da aula, eu trago aí para vocês a questão da definição do tema. Então, aqui, nessa definição do tema, a gente já está falando de estrutura composicional da entrevista, tá? Então, toda entrevista vai nascer de quê? Da escolha de um tema. Ah, eu vou falar sobre futebol. Não, eu quero falar sobre o Enem 2020
ou 2021? 2021. Eu quero falar sobre isso. E aí, por exemplo, outra questão aí nós vamos ter a questão de fazer um roteiro, né? Eu tenho que fazer um roteiro sobre o que eu quero falar. Então, vou ter lá um espaçozinho para criar as perguntas, para ter uma noção, talvez, do que ele vai me responder, tá? Do tempo que vai durar essa entrevista, com quem eu vou entrevistar aí, né? Quem vai ser a pessoa, perdão, entrevistada. E aí, quando eu começar a escrever esse texto, ele vai apresentar um título, claro, e aí esse título, ele tem a mesma função da manchete, chamar o leitor, prender a atenção do leitor a partir daquele título, tá? Então, geralmente, ele não costuma ser longo, é um título razoavelmente curto, tá? Mas que chame muita atenção. E aí, logo após esse título, você vai encontrar a assinatura do repórter ou da pessoa que está entrevistando ali. E abaixo disso, a apresentação. Nessa apresentação, você vai encontrar tanto falando sobre o título, um pouco sobre o título, quanto também sobre a pessoa entrevistada, tá certo? Então, fica esse jogo duplo, tá certo? Outra questão a ser pontuada é a noção de ter perguntas e respostas, que já foi o que eu disse, né? E por último, claro, antes de você publicar esse gênero textual, você vai ter aí a noção de revisá-lo, né? Para que o seu texto finalmente possa ser divulgado para toda a comunidade. Então, é um gênero gostoso de se fazer, de se ouvir. No YouTube, por exemplo, há inúmeras, entrevistas aí disponíveis. Vocês podem colocar. De repente, uma bem legal. Entrevista com Clarice Lispector. Coloca lá. Vocês vão gostar. Tem diversos tipos de entrevistas aí disponíveis. Então, basta vocês pesquisarem, buscarem para ouvir, para ver, conhecer, tomar mais propriedade sobre o gênero, porque, por exemplo, o professor falando é uma coisa, o gostoso mesmo é quando você pega aquela entrevista para ler e de repente você vê aquilo que o professor disse nela. E aí você fica feliz, você fica, aquilo que eu estudei está aqui, realmente tem um título, realmente tem um trecho que demarca uma opinião. Então, gente, basta correr atrás de coisas legais que nós temos aí ao nosso alcance, tá bom? Então, termino nossa aula deixando, um abraço bem apertado para vocês e um beijo e um cheiro no coração. Tchau, tchau, ótimo final de semana e até segunda-feira.